O nosso assunto agora são as novas regras do WhatsApp, o aplicativo mais usado no mundo, né? Muita gente não gostou das mudanças que foram feitas no compartilhamento de dados do aplicativo. E aí tem muita fake news também rolando nos grupos, para variar naqueles grupos da família, não é? Quem vai falar com a gente sobre isso é o professor Francisco Abud. Ele é mestre em informática e consultor em novas tecnologias. O professor Francisco está com a gente pela internet e nos explica, adianta alguma coisa compartilhar aquela notícia não aceito, não aceito, não aceito, ou é só mais uma fake news, professor? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos os telespectadores, tá? Realmente não adianta você compartilhar, tá? Mas o que é que adianta? É você dar o não aceito, né? Isso já gerou repercussão dentro do próprio WhatsApp, que adiou a entrada para maio. Ou seja, o não aceite é justamente o principal ponto que a população pode fazer, tá certo? Era redimir o porquê. O que está acontecendo, só para alinhar com todo mundo? Aqui no Brasil, o WhatsApp fez um termo que ou você concorda ou concorda. Se você não concordar, você não ia ter mais acesso ao aplicativo. Simples assim. Ou seja, não existe um meio termo de eu não aceitar. E isso vai de encontro à nova lei que tem no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que permite ao usuário, tá, ele dizer se pode ou não compartilhar os seus dados. Então, o principal fato é isso. Se por acaso você for questionado pelo aplicativo, se você aceita ou não, aí você vai ter que dizer que não aceita. Mas não adianta ficar passando nos grupos essas informações. Não autoriza, não autoriza, não autoriza, vai ficar cansando de... Inclusive, lá em cima tem encaminhado com frequência. Quando tem essa notícia em cima, você recebe alguma coisa, lá em cima tem encaminhado com frequência. Meu amigo, é conversa, né, professor? É muita conversa. E também, deixar muito claro, ontem eu estava batendo papo com meus alunos aqui na Estácio, é muito interessante, por quê? Porque as pessoas estão achando que vai compartilhar a conversa, tá? E não é o compartilhamento da conversa, tá? É o compartilhamento que dos seus dados cadastrais que você tem no WhatsApp, é o compartilhamento de quê? Do tipo de telefone, do tipo de ligações que você faz, ok? E, inclusive, o que se você usa o WhatsApp ou não para fazer algumas aquisições, compras e pagamentos. Então, o que eles estão pedindo autorização para compartilhar são dados do seu uso ali no celular, ou seja, para compartilhar com outras empresas, ou de tecnologia ou não, mas não necessariamente o que você está compartilhando ali. Esses dados continuam sendo sigilosos, professor, criptografados como era, ou também tem uma mudança nessa situação? Eles continuam criptografados de ponta a ponta, as mensagens, tá certo? As fotos continuam, tá? Até você baixar, apesar de volta a dizer, tá? É o que é dito por eles, tá? Porque já se vazaram várias situações e, inclusive, o próprio Instagram, o próprio WhatsApp, ele tem processos rolando na justiça, tá? Sobre isso, se vaza ou não essas informações. Tá? Então é importante ter atenção, não acreditar em tudo que você recebe, a gente já repete isso sempre. Em relação aos dados, né, ler, né, os termos, inclusive ali, o que é que ele está disponibilizando. Talvez o erro, né, do aplicativo, e talvez eles possam revisar isso, tenha sido não ter dado essa opção para o usuário. Ou seja, você concorda de forma parcial, eu posso utilizar, e você, né, eu acho que talvez seja esse o principal problema, que aí vai sendo compartilhado de forma errada para quem está acompanhando, tá? Em relação a fotos, todo mundo vai ficar tranquilo, dados bancários, ou seja, hoje dá até para comprar alguma coisa pela internet, pelo WhatsApp. Essa situação aí continua sendo segura, né, professor, utilizar? Continua sendo seguro, tá? E vale ressaltar, ele pode voltar atrás, sim, nesses termos, tá? Por quê? Tá? Na Europa, simplesmente esses termos não são dessa maneira. Eles alteraram esses termos para ser condizente com a legislação europeia. O que que acontece? A Lei Geral de Proteção de Dados, atualmente vigente no Brasil, ela é muito próxima, é quase igual à lei europeia.
Ou seja, era para que aqui ele também fizesse os mesmos termos, tá, que ele fez na Europa. Tá? Infelizmente, ele não levou em consideração o Brasil, mas como o Brasil é um forte usuário do WhatsApp, muito mais do que muitos países da Europa, né, o que é que acontece? Essa história de migrar para outros aplicativos e deixar o WhatsApp fez com que ele voltasse atrás, tá? Está tentando explicar melhor essas condições, mas ele não tirou a condição de você aceitar ou não ainda, né? Então isso é muito, ele foi muito categórico aqui no Brasil e ele vai ter que voltar atrás se ele quiser manter os seus usuários. Exatamente. Para eles, né, um negócio bilionário, logicamente, que não há interesse em perder usuários. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no nosso Cidade Alerta. Uma boa noite. Tá? Boa noite a todos os telespectadores e qualquer coisa, gente, leiam as informações.